TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque à sustentabilidade. O Balcão Online de Petrópolis divulga nesta semana 86 vagas. As oportunidades podem ser cadastradas pela internet. Famílias do Morro da Oficina podem optar por indenização ou unidade habitacional. O TAC, o Termo de Ajuste de Conduta, ainda orienta que o morador pode continuar no aluguel social até a entrega do imóvel da política habitacional. O Ministério da Educação, o MEC, inicia a segunda chamada para a comprovação de documentação para os candidatos pré-selecionados no ProUni. E até o próximo dia 25, ou seja, até amanhã, terça-feira, a Comac de Petrópolis está com matrículas abertas para os projetos sociais e esportivos da instituição. Ao todo, são 160 vagas distribuídas em aulas de futsal, vôlei e basquete. Para se inscrever, é preciso ter entre 9 e 16 anos e estudar em escola pública. A Receita Federal abre a consulta para o terceiro lote da restituição do imposto de renda. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. O diálogo, com o objetivo de apresentar soluções para o setor vestuário. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja bem-vindo a mais um Correio Petropolitano Debate e uma ótima semana para você que está nos acompanhando. Lembrando que você pode também nos assistir pelas nossas redes sociais TVC Correio da Manhã no Facebook e em nosso YouTube. Curtir, comentar, compartilhar com a família e com os amigos e, claro, mandar a sua denúncia, por que não? A gente começa a edição de hoje com o nosso noticiário e já falando aqui sobre Petrópolis e sobre oportunidades, porque até o dia 25, ou seja, amanhã, terça-feira, a Comac de Petrópolis está com inscrições, com matrículas abertas para os projetos sociais e esportivos da instituição. Ao todo são 160 vagas distribuídas em aulas de futsal, vôlei e também basquete. Para se inscrever é preciso ter entre 9 e 17 anos e estudar em escola pública. A escolinha de futsal se iniciou as atividades em 2017 e tinha cerca de 80 alunos e retorna às atividades por meio do projeto Todos Jogam, que é voltado a crianças com idade a partir de 9 anos até adolescente com 15 anos. O projeto tem como objetivo fortalecer os vínculos familiares e comunitários da criança e do adolescente por meio do esporte. As atividades são gratuitas e realizadas às terças-feiras a partir das 5 horas da tarde e atendendo a 4 modalidades, sub-9, sub-11, 13 e também 15. Para participar dos projetos, os alunos devem apresentar mensalmente a declaração de frequência escolar, com no mínimo, atenção, 75% de presença nas aulas, inclusive que estão previstas para serem iniciadas na próxima semana de agosto. As inscrições devem ser realizadas na sede da Comac de Petrópolis de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 11h30 da manhã e na parte da tarde, de 1 da tarde até as 4h30. E fica na rua Doutor Saerp, número 88, na parte A. É a entrada pelo portão que possui uma rampa no Morim. Fica ao lado do consórcio Águas do Imperador para você, fica mais fácil se identificar. Quais são os documentos necessários para inscrição? Foto 3x4 com fundo branco, certidão de nascimento, um comprovante de residência atual, além do cartão C-Transcard, uma declaração de escolaridade e um documento do responsável legal de identidade. Além disso, é preciso apresentar xerox e também os documentos originais. Para o início das atividades práticas, vai ser solicitado um atestado médico que vai autorizar a criança, a realizar as atividades físicas. Aquele que possuir, por exemplo, já deve, inclusive, anexá-lo
aos documentos a serem enviados. O atestado médico tem validade de 12 meses, ou seja, 1 ano. As informações sobre a Comac e outras formas de colaborar com a instituição, as pessoas podem entrar em contato pelo telefone, que é o WhatsApp também, DDD 24 98826 6315. Falando ainda sobre oportunidade, o Balcão de Empregos de Petrópolis disponibiliza 86 vagas de emprego nesta semana. O Balcão de Empregos na Internet oferece mais 86 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site petropolis.rj.gov.br até a próxima sexta-feira, dia 28. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Assistência Social por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Tá aí. Entre, inclusive, as oportunidades dessa semana, por exemplo, estão ajudante de eletricista, atendente de farmácia, balconista, cozinheiro, farmacêutico, entre outras. A lista completa também está lá no nosso site tvc16.com. Vamos mudar de assunto e falar sobre política e que vai envolver o reajuste dos servidores. Mas esse tema é para o Wellington Daniel, que já está aqui para falar sobre o cenário político petropolitano. Já teve uma audiência para debater justamente esse tema, né, Wellington? Boa tarde. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. É isso, Richard. A Câmara de Vereadores de Petrópolis realizou uma sessão extraordinária na manhã de sábado. A reunião foi necessária para aprovar a redação final do projeto de lei que trouxe um aumento para os servidores públicos do município. Por causa de uma emenda do vereador Léo França, eles precisaram então fazer essa sessão porque essa emenda do Léo França ela destacava o reajuste inflacionário e o aumento real. Então o PL precisou voltar à plenária da Câmara para entrar em votação e como os parlamentares entram de recesso, né, agora em julho, eles precisaram correr para garantir o reajuste. O aumento foi aprovado e é de 3,16% por reajuste inflacionário e 1,78% de reajuste de ganho real. Com isso, o salário dos servidores da administração direta, indireta e das autarquias municipais subiu 4,94%. Tá certo. A gente acompanhando essa movimentação, realmente nesse período agora sempre muito corrido, né? Para você ver, para o pessoal tirar férias, até sessão no sábado eles estão fazendo, né, Wellington? Podia ter votado um pouco antes, né? Mas enfim. Obrigado pelas suas informações e o Wellington volta daqui a pouco também para falar sobre um outro tema um tanto quanto importante, não é isso, Wellington? É isso, Richard. Até daqui a pouco. A gente fala agora sobre partido alferes e também aqui sobre o município, porque adotaram ponto facultativo em dias de Copa do Mundo Feminina. Foi divulgado na última semana no Diário Oficial da União e também no Diário Oficial do Estado a permissão para que, em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo, os agentes públicos iniciem seus expedientes até 2 horas após o fim das partidas. Nos dias em que os jogos se realizarem às 7h30 da manhã, o expediente vai se iniciar, por exemplo, às 11 horas, e nos dias em que os jogos forem realizados às 8, o expediente vai ser iniciado, então, a partir do meio-dia. As normas valem para a administração pública direta, autárquica e empresas públicas. É a primeira vez que o país implanta, né, o ponto facultativo durante o campeonato feminino, o que só acontecia na competição masculina. Também foi informado de que a compensação será feita entre o período do dia 1º de agosto ao dia 29 de dezembro ainda deste ano. Aqueles que não compensarem as horas usufruídas vai sofrer desconto na remuneração, proporcionalmente então a essas horas não compensadas. Então vai assistir o jogo, tem que compensar depois. Os secretários de esporte, Rafael Simão, destacou a importância dessa edição que marca a despedida da lendária Marta. A gente sabe que a Marta é a craque da seleção brasileira e bem provável essa deve ser a última Copa do Mundo, né? Ela que leva essa responsabilidade aí de levar essa nova equipe da seleção brasileira. Então, lembrando para você que está nos acompanhando, é importante ressaltar isso. Vai assistir os jogos, tem que compensar essas horas depois. Além disso, uma outra informação importante, ele até comentou, né, o secretário, que é importante aproveitar o ponto facultativo e torcer pela seleção. A estreia do Brasil foi hoje,
na Copa do Mundo da FIFA e contra o Panamá. 4-0 resultado final para a nossa seleção. Começamos com o pé direito. O segundo jogo acontece dia 29, às 7 horas da manhã, contra a França. Já o terceiro jogo da primeira fase será contra a Jamaica nos dias 2 de agosto, também às 7 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Olha só, Petrópolis vai continuar aqui na nossa pauta no Correio. As famílias da localidade, conhecida também como Morro da Oficina, no Alto da Serra, podem escolher entre compensação financeira paga pela prefeitura ou um imóvel da política habitacional devido às tragédias registradas ano passado. O Wellington já está aqui com a gente de novo para trazer essa informação, né, Wellington? É isso, Richard. Nós tivemos acesso, né, a esse documento assinado entre a Prefeitura e a Defensoria Pública, e as famílias da localidade, conhecida como Morro da Oficina, então elas vão poder aí escolher entre essa compensação financeira ou então uma política, um imóvel, uma política habitacional. O TAC, né, foi assinado e a gente sabe que a Defensoria Pública vem acompanhando isso justamente para não ter esses problemas, e institui o programa Recomeço Seguro. Nós tivemos acesso, então, na última sexta-feira, como eu falei, e fizemos a matéria hoje para edição impressa. Sim. O documento ainda orienta que o morador pode continuar no aluguel social até a entrega do imóvel da política habitacional. Caso a entrega desta residência não seja feita em até 12 meses, o morador pode requerer a compensação nos termos do acordo. E esse valor ele varia entre 90 e 230 mil. O TAC ainda dá outra opção aos moradores da localidade. Caso não concordem com o valor do teto da indenização, eles podem recorrer judicialmente. Ao todo, 245 pessoas constam na lista do município para a demolição das casas na localidade. O objetivo é que essas ações contribuam para o avanço das obras de contenção. Os atendimentos foram feitos de forma escalonada em 4 datas na Casa dos Conselhos, ali ao lado da sede da Prefeitura. O último foi no sábado. O Correio pediu um balanço para o município sobre quantas famílias então pediram essa compensação, quantas pediram uma unidade habitacional, mas a gente não obteve resposta até o fechamento desta edição. E o TAC ainda prevê que as famílias que optarem pela compensação financeira deverão continuar a receber o aluguel social pelo prazo mínimo de 6 meses. E caso o município não cumpra com a indenização ou atrase no pagamento dessa compensação financeira, haverá uma multa de 10% em cima do valor previsto pela compensação. Ou seja, para o morador ficar muito atento aí, porque são diversas regras e para garantir realmente esse pagamento. Porque assim, quando a gente fala de política habitacional, a gente sabe que Petrópolis hoje tem um cenário um tanto quanto caótico. E trazendo um contexto, uma análise histórica aqui, Wellington, a gente tem moradores de 2009, de 2008, perdão, de 2011, de 2013, que até hoje não receberam seu imóvel. Acredito, isso aqui é uma suposição, tá? Para você que está nos acompanhando, que as pessoas, justamente por acompanharem esse cenário, vão solicitar essa compensação. Justamente para fazer o quê? Comprar uma nova casa, vida nova, e aí resolve logo essa situação, porque né, o histórico é esse, 12, 13 anos e a pessoa ainda sem a sua casa, vivendo de aluguel social. Inclusive o próprio movimento aluguel por aluguel social, a gente conversou com a Cláudia Renata, obrigado, Wellington. Aqui no Correio Petropolitano Debate, eles solicitam até reajuste no valor do aluguel social, porque realmente, na época, R$500 você pagava um aluguel, hoje isso é impossível, nenhuma kitnet você aluga. Então, a gente vê esse histórico um tanto quanto preocupante. E aí tem que acompanhar também realmente como que o Ministério Público, a Defensoria Pública vai seguir com esses trâmites para garantir também esse pagamento para a população que já sofreu muito, né, Wellington? É isso, Richard. Eu acho que é uma preocupação nossa aqui e também de quem tem acompanhado, o vereador Marcelo Lessa falou um pouquinho sobre isso, a própria Cláudia Renata também falou, que é em relação ao valor de R$90 mil. A gente sabe que o preço de um imóvel seguro hoje em Petrópolis é muito mais caro, do que realmente. isso, né? Então, assim, realmente é necessário que tenha um acompanhamento disso. Sim, até porque eu me recordo, no dia em que a Prefeitura foi até o Alto da Serra para divulgar as obras e justamente essa compensação financeira, isso em fevereiro desse ano, a Prefeitura comentou, vai ser tantos por metro quadrado, se não me engano os valores vão de 90 a 230 mil,
Mas, por exemplo, há casas que tinham 2 andares. Então, como que será feita a medição, por exemplo, de metro quadrado? Vai ser só do terreno? Vai incluir a parte de cima da casa também? Porque a pessoa gastou, aquilo ali tem um custo. Então, enfim, são pontos abertos ainda que a gente vai ter que continuar acompanhando. Um ponto importante também, Richard, é que o TAC permite aos moradores que não concordarem com esse teto de 230 mil, que eles possam, então, recorrer também judicialmente para conseguir uma indenização maior. Então, é muito importante os moradores do Morro da Oficina ficarem atentos, caso não concordarem, como você falou, com essa questão do metro quadrado, eles podem recorrer, o TAC dá essa autorização para eles. Basta garantir que essa pessoa possa ter um novo lar, uma nova casa, segurança principalmente, até porque muita dificuldade a gente já viu e já passou, também acompanhou junto. Wellington, obrigado pelas suas informações mais uma vez. Obrigado, Richard. Boa tarde a você e boa tarde a todos de casa. A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira a parcela de julho do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social Unis de final 5. É a segunda parcela com um novo adicional de R$ 50 a famílias com gestantes e filho também de 7 a 18 anos. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos de idade. Dessa forma, o valor total do benefício pode chegar a R$ 900 para quem cumpre os requisitos para receber os 2 adicionais. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com um novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 684,17. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal vai alcançar mais de 20.900.000 famílias em julho, com um gasto superior a 14 bilhões. Neste mês, passa a valer a integração dos dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Com base no cruzamento de informações, 341 mil famílias foram canceladas do programa por terem renda acima das regras estabelecidas pelo Bolsa Família. O CNIS conta com mais de 80 bilhões de registros administrativos referente à renda, vínculos de emprego formal e benefícios previdenciários e assistências pagos pelo INSS. Em compensação, outras 300 mil famílias foram incluídas no programa em julho. A inclusão foi possível por causa da política de busca ativa, baseada na reestruturação do Sistema de Assistência Social, o SUAS, e que se concentra nas pessoas mais vulneráveis, que têm direito ao complemento de renda, mas não recebem o benefício. Desde março, mais de 1.300.000 famílias passaram a fazer parte do Bolsa Família. Vamos falar sobre esporte. Lógico, toda segunda-feira a gente traz aqui um balanço para você a respeito do mundo do esporte. Nosso repórter Gabriel Ratti já está aqui e hoje não falta tema, né, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Vamos começar falando sobre as meninas que deram um show no futebol. A seleção brasileira disputou a primeira partida da Copa do Mundo feminina contra o Panamá e 4-0. Foi goleada. Com direito a 3 gols da Ari e 1 gol da Bia Zanerato. Perdão. Nome é difícil. Nome difícil. A Ari abriu 2 gols já logo no primeiro tempo. Na volta do segundo tempo, a Bia marcou com 4 minutinhos já e a Ari terminou com o 4º gol da seleção brasileira no finalzinho do primeiro tempo. Temos também fisiculturismo. Neste próximo sábado, dia 29, vai ter o Muscle Contest Petrópolis, um evento enorme para o fisiculturismo petropolitano, porque ele dá vaga para o Muscle Contest Nacional, que esse nacional dá vaga para uma das maiores competições do mundo de fisiculturismo, então uma grande oportunidade para os nossos atletas petropolitanos. A gente que inclusive trouxe um entrevistado na semana passada justamente falando sobre esse tema. Isso, o Alexandre Guerin, né? Exatamente. Vai estar lá participando também. E também para fechar agora a Copa Zico, nosso único participante de Petrópolis na Copa Zico Sub-11, o Lajinha, pode jogar a tabela na tela, por favor, está classificado para as quartas de final. Opa. O Lajinha, que está em parceria com a Infinity Sports, terminou o seu grupo na segunda colocação, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, mas está classificado para as quartas de final, vai jogar contra o Boa Vista.
time aí. Eu acho só curioso esses nomes que o pessoal bota aí nos clubes aqui petropolitanos, mas você vê ali na tabela ali, num total aí de 9 pontos, conseguiu 4, cerca ali de 40% ali de aproveitamento. Agora é seguir firme aí, porque fase classificatória, perdeu, tá fora, viu? Mas agora, Gabriel, vou fazer a seguinte pergunta, você como um grande acompanhador do futebol, o que você acha da seleção feminina? Vai chegar à final da Copa do Mundo? É cedo? Tem que acompanhar ainda os próximos jogos? Eu, como brasileiro, estou torcendo para que chegue na final, né? Ganhe o título. Mas pela essa primeira partida foi, lindo. Já mostrou que já mostrou que veio para brigar pelo título, né? Uma grande curiosidade é que a seleção brasileira feminina nunca perdeu a primeira rodada da Copa do Mundo. Em todas as edições que disputaram, nunca perdeu a primeira rodada. Então, melhor ainda. Começamos ainda assim com o pé direito, torcemos para que seja o ano dessas nossas meninas. E a maior goleada foi contra o México, 7-1. Ah, não, esse aí, placar não tão bom. Esse placar ele remete lembrar. a um outro placar um tanto quanto ruim. Mas vamos focar no feminino, né? Vamos focar no feminino, que é o que está acontecendo agora. E lógico que esse outro resultado a gente já superou também. E a nossa rainha também entrou em campo. Não vale esquecer, a Marta disputando sua 6ª Copa do Mundo. E marcou gols em todas as edições que participou. Será que vai meter um golzinho no próximo jogo? Acredito que sim. Talento não falta. Isso é o que a gente sabe, né, Gabriel? E, lógico, vamos torcer também para a nossa seleção. Bem provável a última Copa da Marta. E a gente sabe, uma atleta guerreira, buscou sempre ali levar o melhor para a nossa seleção, junto com essas novas, né, que estão chegando, essas novas atletas. E a responsabilidade dela também aí, muito grande, todo o país aí torcendo pelas nossas meninas nessa Copa. E é uma das principais também na campanha do futebol feminino, na valorização. Ela está fazendo mais um ato para valorizar o futebol feminino, ela está utilizando chuteiras sem patrocínio, porque ela não está de acordo com o patrocínio que é passado para o futebol feminino, não condiz com igual do masculino. A comparação, né? Isso. Então ela está usando uma chuteira sem patrocínio. Tá aí uma forma de, inclusive, contestar, né, com essa diferença enorme aí que a gente vê no futebol, mas aos pouco a gente vai avançando também nessas pautas. Gabriel, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Richard. Na última segunda-feira, o Ministério da Educação disponibilizou, na verdade, nessa segunda-feira, o Ministério da Educação disponibilizou a segunda chamada para a documentação dos classificados no programa Universidade para Todos, o ProUni, que oferta bolsas de estudos integrais e parciais em cursos de graduação nas instituições privadas de educação superior. Os candidatos selecionados, atenção, têm até o dia 3 de agosto para comprovar as informações fornecidas durante a inscrição. Este ano, para o segundo semestre, foram disponibilizadas mais de 276 mil bolsas, sendo 215 mil mais do que 215 mil integrais e um pouco mais de 61 mil parciais, ou seja, com 50% do valor da mensalidade para cursos de graduação ou formação específica. Os pré-selecionados que concorrem às bolsas integrais devem comprovar a renda familiar de um salário e meio mínimo, atualmente, que é de R$ 1.980 por pessoa. Nos casos dos candidatos a bolsas parciais, a renda mensal a ser comprovada é de até 3 salários mínimos, o equivalente então a R$ 3.960. Além desses critérios, os candidatos devem cumprir as exigências relacionadas à formação do ensino médio ou à comprovação de deficiência, ou até mesmo a comprovação de formação para o magistério da educação básica, conforme previsto no edital. A apresentação dos documentos pode ser feita por meio eletrônico no portal único de acesso do MEC, ou inclusive na própria instituição de ensino. Os candidatos selecionados são classificados de acordo com as opções de curso e as instituições de acordo com a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e que não conseguiram cumprir as exigências no período da primeira chamada que ocorreu no mês de julho. Os inscritos que não conseguirem comprovar as documentações exigidas nessas duas chamadas perdem a bolsa
e abrem novas oportunidades para os candidatos classificados na lista de espera. A divulgação da lista e o início dos prazos para a comprovação está prevista para acontecer no próximo dia 18 de agosto. Mudando de assunto, o vice-governador Tiago Pampolha, junto ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro, o IPEM, inaugurou na última sexta-feira uma pista exclusiva para os taxistas realizarem a vistoria dos carros dentro do posto do Detran de Irajá. Saibam que eu tenho uma alegria de estar aqui com vocês nessa manhã, fazendo essa entrega emblemática para o Estado, que realmente faz justiça com o usuário do táxi, que realmente dá lisura e transparência para os processos do taxímetro, que confere ao taxista que trabalha de forma legal, que trabalha de forma correta, ainda mais condições de trabalho. Quando a gente está aqui para regulamentar um serviço tão importante, para trazer agilidade, para trazer transparência, facilitação no serviço, que é tão crucial para nós, é um dia emblemático, é um dia histórico, que a gente corrige aí um problema secular, agora com os mecanismos digitais, com a tecnologia, com as ferramentas que nós temos em nossas mãos diariamente, hoje em dia, através do celular, nós temos essas ferramentas à nossa disposição, nós vamos conseguir identificar aqueles que estão devidamente certificados, aqueles que realmente fizeram o seu dever de casa para regularizar a sua situação e vão trabalhar de forma correta. E a gente precisa, enquanto poder público, ajudar que isso melhore a cada dia. Mas através de ação e trabalho, que nós estamos do lado das pessoas que trabalham nesse Estado, que nós estamos do lado das pessoas que estão realmente fazendo suas regularizações, da formalidade e do lado do taxista. O Estado do Rio de Janeiro está do lado do taxista. E 2 caminhões do Corpo de Bombeiros vão ser restaurados. O investimento é de 16 milhões de reais. A maior plataforma mecânica da América Latina vai passar por uma restauração completa a 11 mil quilômetros do Brasil. A viatura do Corpo de Bombeiros do Rio, que atinge até 90 metros de altura e pode ser usada em salvamentos e combates a incêndios em edificações elevadas, vai passar por uma revitalização na Finlândia, onde fica a empresa fabricante do equipamento. A reforma completa, que também vai contemplar uma segunda viatura da corporação, uma autoplataforma mecânica de 30 metros, vai garantir uma economia de mais de 16 milhões de reais aos cofres públicos. O reparo inclui o sistema de sensores de comunicação e os computadores dos 2 veículos de socorro. A estratégia do Corpo de Bombeiros do Rio é aliar qualidade e economicidade, é utilizar de forma eficiente os recursos, garantindo a excelência do atendimento prestado. Os veículos antigos revitalizados voltam à condição de novos, com toda a segurança, garantia e as certificações necessárias para o serviço desempenhado, a um custo 75% menor. É importante a gente ter esses investimentos, né, e também economizar também, se possível, para realizar esses reparos. Lembrando, né, economizar desde que esses reparos sejam eficientes e não possam prejudicar, por exemplo, os agentes no momento ali do socorro. O Correio Petropolitano vai fazer um intervalo rápido. Na volta a gente traz para você uma reapresentação de uma entrevista que nós fizemos para falar sobre sustentabilidade e moda. Como que esses 2 setores podem andar juntos e quais os exemplos aqui em Petrópolis a respeito desse tema. O intervalo é rápido e a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar. Museu ou bloco.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta, a gente dá início agora à nossa entrevista. Como a gente deu no início do programa, vamos falar sobre a sustentabilidade e sobre moda. E a gente vai trazer esse tema porque ele é muito importante, a gente tem que pensar de uma forma mais crítica. No entanto, dá para se manter o estilo, viu? A gente tem aqui para conversar ao vivo com a gente a Thaís Nilman, ela que é a idealizadora da marca Dona da Lua, e a Juliana Pinto, que é também da Relive Store, e elas trabalham com uma iniciativa bem legal que a gente vai apresentar agora para vocês. Meninas, muito obrigado pela presença e uma boa tarde para vocês primeiramente. Boa tarde. Bom, a gente vai começar então a falar sobre isso, que é, na verdade, a confecção de roupas utilizando peças já usadas, seria isso? Queria que vocês pudessem explicar para a gente, cada uma, como iniciou essa iniciativa e o porquê, na verdade, que decidiu ter esse projeto.
Qualquer uma, vamos lá. Bom, a Relevo, ela nasceu em 2017, na faculdade de design de moda que eu fazia. E aí eu tive que desenvolver uma marca de moda sustentável do zero. Então eu tive que pensar em nome, conceito, até a peça final. E aí, para fazer esse trabalho, minha mãe sempre me ajudou em algumas questões de reciclagem e tal, porque ela sempre gostou de reaproveitar, né, as coisas que a gente já tem por aí de sobra. E aí tinha umas capas de guarda-chuva lá, que ela ia fazer umas eco bags. E aí eu pensei, por que não fazer um casaco com esse material? Porque Petrópolis chove direto, é sempre uma garoinha chatinha. E só chover que aparece um monte de guarda-chuva quebrado por aí. Então, decidimos fazer o casaco de guarda-chuva, levei pra faculdade, deu super certo, consegui minha nota. E aí, um ano depois, eu tirei a Relevo do papel, que foi em 2018. E a gente vai fazer 5 anos esse ano. A gente já captou umas 2 toneladas de guarda-chuva só em Petrópolis nesse tempo. Nossa. Então, assim, a gente sempre reforça a necessidade e a importância de a gente reutilizar algo que já tá aí pra gente, né? A gente tem tanto material, tanto insumo que a gente consegue reaproveitar, né? Por que não usar e transformar aquilo em uma outra coisa, dar uma vida nova, algo que seria descartado? O tema é sério, mas só uma observação, mas como que quebra guarda-chuva aqui em Petrópolis, né? Vou te contar uma coisa. Muita coisa. Agora, Thaís, queria que você falasse, o seu é um pouco diferente do dela, mas tem essa pegada de sustentabilidade também, né? Sim, a gente também reaproveita, mas no caso a gente reaproveita tecido mesmo. A gente tem parceria com confecções aqui de Petrópolis e aí nós pegamos as sobras dos tecidos de lá. São sobras boas, que estão em perfeito estado, mas que não vão ser mais aproveitadas porque passaram a coleção e tudo mais. Então a gente pega os tecidos, vê o que pode ser feito com eles e transforma em roupas. E aí a gente tem 100% do aproveitamento do tecido, porque o que sobra das nossas roupas nós transformamos em xuxinhas de cabelo, que a gente dá de brinde nas compras. E com as sobras das xuxinhas a gente transforma em enchimento para almofada, para caminha pet, que depois a gente doa. Olha, para você ver, né, que não tem essa de, desperdiçar daqui, esse pedaço não dá para usar, dá para usar e dá para usar para muita coisa útil, viu? Agora, Thaís, por que dessa iniciativa? Quando que você começou? Então, a Dona Lua, ela era um blog, na verdade, por isso o nome. E aí depois eu transformei numa lojinha, vendendo canudos reutilizáveis, copos e outras coisas que seriam alternativas aos descartáveis. E aí eu acabei parando por causa da pandemia, né? Acabou ficando inviável. E no ano passado eu tive a ideia de voltar com a Dona Lua com uma proposta diferente dentro desse meio da moda. Peguei essa pegada sustentável, né, e comecei a entrar em contato para ver como que eu conseguiria, né, os tecidos. Cheguei a dar uma pesquisada em tecidos biodegradáveis, mas acabaria sendo inviável porque são tecidos ainda muito caros. Sim. E como a ideia da marca é ser acessível, eu teria que vender por um preço muito mais caro, né? Então a gente pegou mesmo essa ideia dos tecidos reaproveitados para transformar em uma marca que pudesse chegar em quanto mais pessoas possível. Só para você ter uma ideia, que está nos acompanhando, um levantamento realizado pela Abrelp, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, aponta que no Brasil há o descarte de 4 milhões de toneladas de resíduos por ano. É muita quantidade de descarte e que a gente consegue ver com 2 projetos aqui simples, que dá para fazer muita coisa. Juliana, você comentou que já vai fazer 5 anos agora o projeto. Como que está sendo essa trajetória e como que está sendo até a aceitação também do público com a iniciativa? Nesse tempo está sendo incrível porque a gente está ganhando bastante visibilidade, né, em relação à reciclagem e à sustentabilidade. E assim, eu acho que a resistência, ela não fica muito nítida, né? Já que a gente passa a ser um produto de qualidade, a gente mostra o conceito, né? A maneira como a gente faz, a questão de reaproveitar. Então acaba sendo, a barreira de entrada acaba sendo menor, né? Então as pessoas têm pouca resistência a isso. É só experimentar que a pessoa já entende que aquilo vai ser funcional, vai ser útil. Então, acho que cada dia mais a gente está conseguindo aí manter esse pensamento de consciência, né, de sustentabilidade mais aflorado, assim. Eu acho que as pessoas estão aceitando mais hoje em dia. Inclusive, o casaco que a Juliana está usando é da marca dela, tá, gente? Então, assim,
Você pode olhar lá que não tem essa, de não tem moda não. Você se mantém no estilo ali, tranquilo, sem problema algum e ainda ajudando o meio ambiente. Agora, pessoal, essa é uma pauta, como a gente até trouxe agora aqui os dados, a gente vê que ainda há um descarte muito grande. Talvez seja a hora também das empresas terem essa consciência, justamente porque, como a Thaís comentou, tem troca de estação, deixa tudo que já tem e começa tudo de novo para uma nova estação. As empresas já deveriam estar olhando com mais atenção para esse tema? Com certeza. Eu acho que, como a maioria das empresas segue o fast fashion, né, que é a moda rápida, a ideia é realmente que troquem as peças para induzir as pessoas, né, o consumidor a estar cada vez comprando mais e mais e fazendo com que gere esse lixo absurdo, né? Hoje em dia eu vejo que algumas empresas grandes até já têm essa preocupação, talvez até pela sociedade, né? Tá pegando no pé mesmo, já tá tendo mais consciência ambiental e isso tá mudando, mas eu acho que bem pouquinho, assim, passinho de formiguinha ainda, mas já é alguma coisa, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de esporte, já vi até alguns clubes, né? Alguns fornecedores já utilizando material reciclável e tudo mais. Mas foi o que a Thaís comentou, é um material que ainda é caro, então isso dificulta ali o acesso para toda a população. Mas vale lembrar, né, quando a gente fala sobre roupa, lógico que as meninas precisam do lucro, né, do trabalho que elas têm, mas há outras formas também de se ajudar com essa pauta, né, de combater aí esse excesso muito grande no consumo, que é, por exemplo, a utilização de brechós, bazar. Essa também é uma boa alternativa para o público, por exemplo, para diminuir essa quantidade de consumo que a gente tem hoje? Com certeza, é a moda circular, né? Então, a partir do momento que você pensa em descartar, você já vai até um brechó, um bazar, né? Já faz a sua doação ou um esquema de troca ali. Então, isso faz com que a gente não descarte no fora, porque não existe fora, né? O nosso planeta tá aí, tá tudo aqui dentro. Então, quanto menos a gente descartar, melhor. Então, a ascensão do brechó e do bazar tá incrivelmente em alta, né? E que bom por conta disso. Porque a gente faz a moda circular melhor entre a gente não precisa descartar as peças, né? Que já estão aí. E Thaís, você comentou que você buscou algumas pessoas, né? Alguns fornecedores de tecido. Como que foi esse contato? E pergunta, essas pessoas, pelo visto, já se sensibilizaram com a pauta justamente para engajar nesse projeto, né? Foi difícil no começo. O pessoal não colocava muita fé, né? Ficava meio assim, não sabia muito bem o que a gente ia fazer. E muita gente também não quer vender, né? Às vezes a pessoa acha que, tá roubando a ideia da minha marca, esse é o meu produto. E na verdade não é assim, né? A gente não copia, a gente transforma em uma coisa nova, né? Então a gente conseguiu a nossa primeira parceria com a Tasa. Eles foram super legais, super acessíveis, deixaram a gente escolher lá. Inclusive indicaram alguns tecidos que saíram mais para eles, para dar uma ajuda mesmo. E eles acreditaram de verdade, assim. Eles já tinham essa preocupação do descarte. Assim, o que a gente vai fazer com os nossos tecidos que a gente não vai mais usar? A gente tem um monte de coisa aqui, a gente não quer descartar, não quer jogar fora, né? Então eles foram os principais influenciadores aí do começo. A gente chegou a entrar em contato com outras, né, que não aceitaram, não quiseram. Mas hoje já tiveram marcas aqui da cidade que procuraram a gente para oferecer parceria, assim, de parabenizar o trabalho. A gente participou de uma feira também e foram umas pessoas lá conversar com a gente, perguntando se a gente queria fazer a parceria, né, queria reaproveitar os tecidos. Então acho que o pessoal realmente, como a Juliana falou, está começando a dar uma chance, né, para a moda sustentável. E quanto tempo, por exemplo, aí cada uma pode falar por si, leva para a confecção de um produto? Até porque também haja criatividade, né? Porque para colocar o tecido ali de novo, tudo mais, e para se manter na moda, criatividade, qualidade, enfim, dentre outras questões. Como que funciona esse processo de criação das roupas? Bom, o processo da relevo, eu estava até falando com a Thaís, que é bem extenso, assim, né? Porque a gente começa pela captação do guarda-chuva, vai para desmontagem, vai para lavagem e higienização, depois desmontagem de novo, e aí vai para o corte e para a costura. Só na costura, vamos colocar uma média aí de 3 horas para fazer um casaco.
Então, assim, comparado com peças tradicionais, né, é um tempo muito longo. Muito longo e dá pra gente fazer pouquíssimas peças em um dia só. Então, é todo um trabalho artesanal e pensado exclusivamente para cada pessoa que vai comprar, sabe? Então, não existe mais do mesmo casaco. É cada um, é uma peça única. Então, essa é a nossa parte que a gente consegue, como se fosse um beneficiamento, né, do produto. Isso agrega muito valor nele, por conta do processo ser bem extenso. Sim. E Thaís, você, quanto tempo mais ou menos em média para que uma peça fique pronta? Então, depende do modelo da peça, né? A gente lava todos os tecidos primeiro, por serem tecidos de sobra, né, que estavam armazenados e tudo mais. A gente corta a mão. Então, eu corto, na verdade, a mão na tesoura mesmo, com os moldes. Isso também leva mais tempo. Geralmente, em confecção, eles têm uma máquina para isso, né? Então, depende muito. Geralmente, eu consigo fazer umas 3 peças, assim, por dia. Desde o corte até a costura, mas vai depender muito mesmo da dificuldade da peça, né? Peças mais simples, peças mais trabalhadas. Então dá para trabalhar com todo tipo de peça de roupa, por exemplo, como casaco, calça, um top, por exemplo, dá para fazer de tudo? Depende do tecido que a gente consegue. Primeiro eu preciso ter o tecido em mãos, para depois ver o que eu consigo fazer com ele, né? Porque cada peça varia de acordo com o tecido que a gente faz. Entendi. E Juliana, como que funciona para transformar agora literalmente o guarda-chuva num casaco? A minha dúvida é a seguinte, é o tecido do guarda-chuva, é de fácil manuseio? Sim, a gente pega o guarda-chuva com a estrutura inteira e aí no processo de desmontagem dele, elas retiram o tecido mesmo, né? Porque o que estraga geralmente é só a ferragem, né? Ou quebra, enferruja, então o tecido tá sempre ali bonitinho na maioria das vezes. E é com aquele tecido mesmo que a gente consegue fazer o nosso design das peças, né? Então passa por todo o processo de retirada do ferro, desmontagem, lavagem, até chegar na peça final. Então a gente pensa em todo um esquema de cores, de combinação de estampa, para tudo ficar harmonioso. E aí acaba transformando, né, o guarda-chuva, que era só guarda-chuva, para um casaco que te protege também da mesma forma. E como que é ver esse resultado sendo levado ao longo dos anos, já que vai fazer 5 anos agora? Isso. Tá sendo incrível, né, ver esse resultado que a gente está tendo. Eu acho que a gente consegue aos pouquinhos, né? A gente está começando aqui em Petrópolis mesmo, a gente está ganhando o pessoal aqui. Incrivelmente, os nossos clientes são de São Paulo, a maioria. Então é São Paulo, Rio e Petrópolis. E assim, ao longo desses 5 anos, a gente está conseguindo construir uma comunidade bem bacana, né? E também uma comunidade mais consciente sobre não poluir, né? Enfim, conseguir retirar o que estava ali se degradando no meio ambiente, transformar em outra coisa. Então, tenho amigos, pessoas, clientes que falam: passei na rua, vi um guarda-chuva, tive que pegar para você. Então, assim, é uma consciência coletiva muito bacana que a gente está conseguindo trazer. E Thaís, quais são agora os próximos passos durante essa etapa de confecção, de reunir parceiros? O objetivo é crescer com o projeto? Sim, com certeza. A gente quer cada vez mais conseguir alcançar outros públicos, né? Hoje o meu público também está em São Paulo, praticamente. São Paulo e Rio. Em Petrópolis a gente também tem os nossos clientes fiéis, mas a maioria é de São Paulo. E eu acho que em Petrópolis as pessoas ainda têm um pouco de resistência maior, assim. As pessoas são mais tradicionais e ainda têm um pé atrás com a moda sustentável. Então eu acho que, além das roupas, eu sinto que eu também preciso passar a informação sobre a sustentabilidade, sobre moda circular, sobre isso que a gente está conversando aqui agora, né? Que eu acho que não é nem preconceito, as pessoas, na verdade, elas não conhecem, então elas têm um pé atrás por isso, né? Então eu acho que eu quero crescer a Dona Lua, óbvio, como marca, mas também como uma fonte de informação sobre sustentabilidade aqui em Petrópolis. Esse é um ponto muito importante, né? A prestação do serviço para a população, porque a partir do momento que ela compra uma peça e ela tem informação sobre como que foi o processo de produção, de cuidado da peça, onde que a peça foi adquirida, tudo isso traz para o cliente, nesse caso, né, essa tranquilidade. Poxa, eu posso comprar porque eu sei que é de confiança, né? E como você comentou, Thaís, aqui em Petrópolis ainda tem um pouco disso.
A gente sabe que pode levar tempo, mas aos poucos a gente vai conseguindo, né? E eu queria, antes de mais nada, primeiro agradecer a presença de vocês de novo, para a gente abordar esse tema que é tão importante. E queria perguntar, já participaram de alguma feira, por exemplo, aqui em Petrópolis, em algum espaço aberto, justamente até para tentar fomentar também essas iniciativas? Eu já participei de algumas feiras aqui. Após a pandemia, a gente quase não participou, mas no momento agora a gente está na Bauer. Então a gente fica lá até o final da Bauer, ali quase em frente à Boêmia mesmo, ali na principal, que a gente está na barraca da coleta seletiva da Condep. Então a gente está ali todos os dias. E está sendo ótimo para a gente conseguir trazer, né, a nossa essência, né, e o que a gente faz, o nosso trabalho, mostrar para os turistas e para o pessoal da cidade também, né? É ótimo. Tá certo. Thaís, obrigado pela presença. Juliana, obrigado pela presença. Boas vendas. Obrigada. É sempre muito bom. E que a gente possa ver esses projetos avançando cada vez mais, porque faz parte, não só bom para a empresa, mas também para quem compra e principalmente para o meio ambiente. Com certeza. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia, viu? Aproveitando a ocasião, visite os perfis no Instagram, acompanhe essas iniciativas, porque você vai ter acesso às informações, como que são feitos, todo o trabalho que é realizado por trás para que você tenha a sua peça entregue com muito carinho, inclusive, e de uma forma praticamente exclusiva, porque como elas comentaram, cada peça vai ser uma peça e ninguém vai ter igual. Então, aproveite, essa é uma ótima alternativa para você, de alguma forma, também ajudar o meio ambiente. Quando você faz uma compra de algum projeto como este, de uma iniciativa como essa, quando você, por exemplo, faz uma compra em um brechó, em um bazar, você deixa de consumir de novas marcas que estão, infelizmente, algumas jogando literalmente tecido fora. E a gente sabe que isso prejudica muito o meio ambiente e já passou da hora da gente adotar medidas que realmente possam mudar esse cenário que hoje a gente vive. Então, não deixe de acompanhar os projetos das meninas e também de fazer as suas compras e manter aí a moda em dia, viu? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, um bom fim de semana e segunda-feira a gente volta a 13h ao vivo e eu conto com a sua presença. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã. Vem viver o Festival Sesc de Inverno. O maior evento cultural multilinguagem do Brasil.